Fala pessoal, vamos iniciar mais uma aula de indicadores hospitalares e hoje eu vou fazer a correção dessa lista de exercícios envolvendo um dos indicadores, que é a taxa de ocupação hospitalar. Então, antes de começar fazendo os exercícios e ler esse primeiro aqui, vamos relembrar como é que se faz o cálculo da taxa de indicadores hospitalares. Então, lembrando que é uma taxa, portanto, uma razão, e ela é encontrada assim, né? Eu pego o número de pacientes dia, ou seja, o número de pacientes que estão internados, né? Que a gente chama de pacientes dias, e divido pelo total de leitos disponíveis no hospital. Essa razão, em forma de taxa, em forma de porcentagem, me dá o tão chamado tão chamada taxa de ocupação hospitalar. Então, esses exercícios eram treinos mesmo imediato para se acostumar com o procedimento e com alguns cálculos, mas não cálculos muito complexos, né? Então, o primeiro exercício aqui tratava o seguinte: se um hospital tem 200 leitos e 140 estão ocupados, qual é a taxa de ocupação hospitalar? Então, veja, pede-se a taxa de ocupação, onde ele tem informado aqui os 200 leitos, que envolve o total de leitos disponíveis, e aqui o número de leitos ocupados que são relacionados aos pacientes dia, ou seja, quantos pacientes estão internados. Então, a taxa de ocupação hospitalar eu encontro fazendo 140, 140 por 200, deixa eu só apagar aqui esse 2. Isso, que é a mesma coisa se eu simplificar aqui 14 por 20, e se eu dividir por 2, tanto aqui quanto aqui, só para facilitar a quantia, a mesma coisa que 7 décimos, ou ainda 0,7, e aí fica fácil converter para porcentagem. Se eu multiplicar por 100, isso fica 70%. Né? Ou seja, a taxa de ocupação desses 140 pacientes é de 70% em relação aos leitos disponíveis nesse hospital. Belezinha? Vamos pro próximo? Já aqueceram? Então vamos pro seguinte. Se um hospital tem uma taxa de ocupação de 90% e uma capacidade de 100 leitos, quantos leitos estão desocupados? Então, observem o que se pede aqui. Pede-se a desocupação desses leitos, né? Ou se fosse em taxa, seria de 10%. Ou veja, você pode fazer também 10% da capacidade, ou você pode encontrar quantos leitos estão ocupados. Se você tem 100 leitos e 90% estão ocupados, já fica fácil saber quantos leitos estão ocupados. E aí depois você faz a diferença entre os ocupados e os totais disponíveis. Então aqui, nesse caso, você tem o número de leitos e a taxa de ocupação. Então, aquela expressão para encontrar a taxa de ocupação hospitalar, que é a razão de pacientes dia por leitos, você pode fazer o seguinte para encontrar pacientes dias que são os leitos ocupados. Passa o número de leitos totais do hospital multiplicando a taxa de ocupação. Então, você tem paciente dia igual a taxa de ocupação vezes leito. E isso vai te dar o número de leitos ocupados. Portanto, neste caso, você tem 90% vezes 100. E lembrando que 90% é 90 sobre 100, ou 0,9, vezes 100 leitos. E aí você simplifica aqui, ó. 100 dividido por 100, tanto faz, multiplicação e divisão, vamos ter, então, 90 leitos, que é o que vocês já devem ter imaginado, calculando mentalmente, antes de eu apresentar essa solução aqui. Então, esse aqui é o número de leitos ocupados. Mas não foi isso que ele perguntou, né? Então, eu precisava dessa informação para calcular o número de leitos desocupados. Ou seja, leitos desocupados é igual ao total de leitos menos os leitos ocupados. Ou seja, 10 leitos. Tá bom?
E da mesma maneira, se eu sei que a taxa de ocupação é 90, a de desocupação é 10%, e aí calculando com a taxa de desocupação o total de leitos desocupados, número de leitos desocupados sobre o total de leitos disponíveis, 10% de 100 me dão 10 leitos, como a gente encontrou aqui. Também dá para fazer dessa maneira. Tá? Vamos para o próximo. Se um hospital tem uma taxa de ocupação de 50% e uma capacidade de 400, quantos leitos estão ocupados? Olha, isso aqui está bem óbvio, né? Metade dos leitos é a taxa de ocupação, né? Metade dos leitos estão ocupados. Se eu tenho 400 disponíveis, 400 ao todo, quantos estão ocupados? Obviamente metade disso, né? Que a gente encontra também fazendo PD, paciente dia, igual a 50% vezes 400, que é igual 50 sobre 100 vezes 400, que eu posso simplificar, e 50 vezes 4 me dá os 200 ocupados. Né? Metade dos leitos, obviamente. Beleza? Vamos para o próximo. Se um hospital tem uma taxa de ocupação de 70% e uma capacidade de 200 leitos, quantos leitos estão ocupados novamente? Aqui fala-se sobre leitos ocupados, então paciente dia. Então, paciente dia igual 70% vezes 200, ou ainda 0,7 ou 70 sobre 100 vezes 200. Simplifica. E 70 vezes 2 dão os 140 leitos ocupados. Vamos para o próximo. Se o hospital tem uma taxa de ocupação de 85% e uma capacidade de 300 leitos, quantos estão desocupados? Vamos lá, eu posso calcular 25% sobre os 300, que seria a taxa de desocupação, ou os 85 sobre os 300 vai me dar quantos eu tenho ocupado, e aí depois faz a diferença para os 300. Vamos fazer o convencional aqui, né? Pacientes dia é igual a 85% vezes 300. Ou ainda, 85 sobre 100 vezes 300. E aqui, se eu simplificar, 85 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Então, 3 vezes 80, 240. 3 vezes 5, 15. 240 mais 15 dá 255 leitos ocupados. Aqui são os leitos ocupados. E os desocupados eu encontro novamente fazendo a diferença. Leitos desocupados, então, 300 menos 255, ou seja, 45 leitos. Eu também encontraria fazendo 25%, 15% de 300. Beleza? Vamos ao próximo. Se um hospital tem uma taxa de ocupação de 60% e uma capacidade de 400 pacientes, quantos pacientes estão internados atualmente? Então, veja, essa capacidade de 400 pacientes refere-se ao total de leitos. Então, veja que aqui o cálculo é o mesmo que os anteriores, e sim, a diferença nesse contexto é se habituar à leitura. Capacidade de 400 pacientes não são quantos pacientes estão internados, até porque está perguntando quantos estão internados aqui, que é o número de pacientes dia. Então, se está te perguntando o número de pacientes dia, então você encontra pacientes dia fazendo a taxa de ocupação hospitalar
vezes o número de leitos disponíveis, ou seja, o número de leitos totais. 60 por 100 vezes 400. Simplificando, 60 vezes 4 vai me dar 240 leitos ocupados. Ou seja, você tem 240 pacientes internados. Ok? Se um hospital tem uma taxa de ocupação de 80% e uma capacidade de 250 leitos, quantos leitos estão ocupados? Novamente, só mudou-se aqui o contexto, né? O procedimento é muito similar aos anteriores. Então, vamos lá encontrar pacientes dia. PD ou pedia é igual a 80% de 250, ou vezes 250. E isso é 80 por 100 vezes 250. Simplificando aqui, é a mesma coisa que fazer, mesma coisa que fazer 80 vezes 8 vezes 25. Vamos cortar o zero aqui. Então, 8 vezes 25, se fosse 4 vezes 25 daria 100, 8 vezes 25 é o dobro disso, portanto dá 200 leitos ocupados. Vamos ao próximo, penúltimo exercício. Está chegando a hora, está acabando. Se um hospital tem uma taxa de ocupação de 75% e uma capacidade de 150 leitos, quantos leitos estão disponíveis? Então, veja isso daqui. O cálculo é um pouquinho diferente a interpretação, mas, na verdade, o resultado, né? Porque o procedimento é o mesmo, né? Quantos leitos estão disponíveis? Quer saber quantos leitos estão desocupados? Então, aqui vamos encontrar o número de leitos ocupados, que é o cálculo do pacientes dia. 75% de 150. Ou ainda, 75 sobre 100 vezes 150. Simplificando aqui, vou ficar com 75 vezes 15 dividido por 10. Isso daqui, vamos usar a calculadora para nos auxiliar. 75 vezes 15, 1.125, dividido por 10, 112,5. Ou seja, eu tenho 112,5 pacientes internados. Não pode ser isso, né? 112,5. Então, o que a gente faz? A gente arredonda. Então, para considerar a taxa de ocupação para encontrar isso daqui, a gente vai fazer um cálculo considerando que isso vale aproximadamente 113, né? Se eu arredondar. Daí sim eu consigo fazer leitos disponíveis ou desocupados. Pego o total, 150 menos 113. Então, se fosse 110 leitos ocupados, 150 menos 110 daria 40, só que são 113. Tem mais 3 leitos ocupados. Portanto, 40 menos 3 dá 37. Portanto, leitos disponíveis são 37. Beleza?
Detalhezinho, então, que ficou para esse cálculo aqui é por conta desse valor não ser inteiro. Ah, tudo bem, não é inteiro, a gente arredonda. Tá? Não vai considerar 112,5 pacientes ocupando os quartos. Né? Não tem como meio paciente ocupar um quarto. Né? Matematicamente, sim. Mas a gente vai considerar 113. Se eu conhecesse o hospital e soubesse ali o cálculo, eu poderia estimar, são 112, né? Ou em vez de 113. Mas como a gente está fazendo aqui sem saber de onde veio esse 75%, então vamos calcular com 113, é melhor. Se um hospital tem uma capacidade máxima de 300 pacientes, quantos pacientes podem ser admitidos antes que a taxa de ocupação atinja 80%? Então vamos encontrar quantos pacientes estão internados quando a taxa atinge os 80%, para saber quantos podem ser admitidos para atender essa necessidade antes de chegar aos 80%. Então aqui, vamos lá ver o paciente dia para a taxa de 80%, ou seja, 80% vezes 300. Isso, a gente já fez contas similares, 80 sobre 100 vezes 300, simplificando, 80 vezes 3 dá 240. Então veja, esses 240 referem-se à quantidade de pacientes internados quando atinge os 80%. Para saber quantos eu admito antes de chegar a 80, é a maior quantidade de pacientes internados, mas que não dê 80%. Portanto, um a menos do que 240, porque 240 dá exatamente 80%. Então, podemos admitir 239 pacientes. Entenderam? Porque se for 240, atingir os 80%. Eu quero uma informação da quantidade antes de atingir a taxa de ocupação de 80%. Isso é quando eu tenho 239. Belezinha, pessoal? Era isso, então, a nossa lista de treino para os exercícios, para o conceito e os cálculos envolvendo taxa de ocupação hospitalar. Obrigado pela atenção.